Oi, Cristina. Oi, pessoal. Oi, Dulce. Oi, E pessoal, aí, tudo bem? tudo bem por aí? Tudo jóia. Então tá O bom. Beira ainda está se recuperando, mas em breve vai ficar 100%. Já está, né? Já estou criando isso faz tempo. Então vamos. Gente, nós paramos aqui no comecinho, não, comecinho, terceiro Página parágrafo da 52. página 52. Isso. Eu continuo, porque da outra vez você foi meia hora lendo sozinha. Nossa, gente, Tá pra bom, que eu aqui? tá tudo certo. E aí, se eu precisar sair correndo, você já sabe dos meus motivos, dos meus porquês, aí você pega o bastão, tá bom? Então, bora lá. Aquietai e saiba que você é aquilo que você deseja ser. E você nunca terá que buscar ser o que você já é. Olha que lindo, gente! Apesar da sua aparente liberdade de ação, você obedece, assim como tudo o que existe, à lei da concepção. Não importa o que você pense a respeito do livre-arbítrio, a verdade é que as suas experiências ao longo da sua vida são determinadas pelas suas concepções, sejam elas conscientes ou subconscientes. Uma concepção constrói uma cadeia de eventos que convergem inevitavelmente em sua própria realização. Eu fiz uma Olha, live sobre isso e, assim, de verdade, eu já li esse livro, mas eu não estava nem lembrando disso aqui. Olha que coisa interessante, né? Como que é interessante. Eu trouxe por causa de uma outra coisa que eu estava vendo. E, mas isso é verdade. O que a gente, as nossas crenças, as nossas concepções, que ele chama aqui, que são as nossas crenças, elas limitam a nossa liberdade de arbítrio, ou seja, de escolha. Você não tem, você pode até escolher, mas você não cria desde que você não acredite que é possível para você. Então, as suas crenças, elas, conscientes ou não, né? Conscientes ou não, elas criam a sua experiência, a sua vida, o que você chama de realidade. muito bem. Bom, o homem acredita que o futuro é o desenvolvimento natural do passado, mas a lei da concepção mostra claramente que este não é o caso. Sua concepção leva psicologicamente aonde você não está fisicamente. Então, seus sentidos o trazem de volta de onde você estava psicologicamente para onde você está agora fisicamente. São esses movimentos de projeções psicológicas que produzem as suas projeções físicas no tempo. A pré-cognição permeia todas as escrituras do mundo. Então, se você pensa que é verdade ou que não é, está acontecendo, né, Dulce? E aí você pode, sim, agora, primeiro já ter clareza de que o que você está vivendo agora é colheita, né, do que você pensou lá atrás. Então, assim, de novo, não precisa pegar o chicote, não tem certo, não tem errado, só é uma forma de funcionar. Não tá legal? Começa a plantar hoje coisas melhores para você colher daqui a pouco, porque é assim a vida. Na casa do meu pai, existem muitas mansões. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu partirei para preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu retornarei novamente e vos tomarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. E agora eu vos digo isso antes que aconteça, para que quando isso acontecer, que vós possais acreditar também. João 14, versículos 2, 3 e 29. Eu adoro o Evangelho de João, gente, é incrível. Tem muita coisa interessantíssima. Sim, de tirar palavras da boca.
O eu, nesta passagem, é a sua imaginação, que vai para o futuro, em uma das muitas mansões. Mansão é o estado desejado. Predizer um evento antes que ele aconteça fisicamente é simplesmente sentir-se no estado desejado, até que este ganhe o tom da realidade. Você parte para preparar um lugar para si mesmo, se imaginando e sentindo o seu desejo realizado. Em seguida, você retorna desse estado de desejo realizado, onde você não está fisicamente, e volta para onde está fisicamente, momentos antes. A partir daí, através de movimentos inevitáveis, você passará por uma série de eventos que o direcionarão à realização física do seu desejo, para que onde você esteja em sua imaginação, você esteja também em carne e osso. Profundo isso, hein? Engraçado que, assim, de verdade, eu acho que eu nunca vi a interpretação desse trecho da Bíblia dessa forma, né? Trazendo essa leitura que ele traz aqui no livro. Para mim foi muito bom, gostei bastante. Porque eu sempre acabo relacionando isso, né? Tipo, com a pluralidade que nós temos em tudo. Mas, enfim. Que também é uma que é muito verdadeiro, né? Sim. Eu acho que para mim é assim, também sempre vem isso, entendeu? Eu vi essa interpretação aqui, mas o que é mais verdadeiro para mim dessa passagem é sobre a pluralidade de lugares onde a gente pode morar, né? Nesse Isso. universo. E das portas, né? Assim, dos acessos a essa espiritualidade maior. Para mim sempre foi relacionado a isso. Mas, enfim, vivendo e aprendendo cada vez mais. Todos os rios correm para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que eles que sempre se dirijam para o mar, para lá voltam a correr. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 7. Bom, e olha só onde a gente chegou. Me dá até uma palpitação no coração. Capítulo 10, criação. Os livros dele são curtinhos, mas você vê, é muita consciência. Muita consciência. É o poder da consciência. E só tá começando, hein, gente? A gente vai maratonar, vamos sair daqui, ó, tinindo na consciência, numa outra forma de interpretação da Bíblia, né? E volto a dizer, se abra para isso, receba, né? Sem preconceito, sem julgamento, só receba. Tem grandiosidades aqui. Capítulo 10, criação. Eu sou Deus e não há outro. Sim, somente eu sou Deus. E nada, nem ninguém a mais se compara. Eu anuncio o fim desde o princípio, e do passado as coisas que ainda não aconteceram. Eu afirmo, o meu propósito prevalecerá e farei toda a minha vontade. Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10. Vamos ver aqui. A criação está consumada. A criatividade é apenas um amplificador de receptividade, pois todo o conteúdo de todos os tempos e de todo o espaço, na verdade, coexistem no infinito e eterno agora. Em outras palavras, tudo que você já foi um dia, ou que ainda vai ser, ou melhor dizendo, tudo que a humanidade já foi ou um dia será, existe agora. Isto é o que se entende por criação, e a declaração de que toda a criação está consumada significa que nada precisa ser criado, precisa apenas ser manifestado. O que nós chamamos de criatividade
é apenas tornar-se consciente do que já existe. Você simplesmente se torna consciente de algumas partes de tudo o que já existe. O fato que você nunca poderá. Você quer falar alguma coisa disso daqui, Dulce, que eu tô querendo ler assim, mas de verdade, isso daqui, gente, é o que a gente vive falando sobre todas as realidades, já sobre posições de realidade. Já está tudo pronto, já está tudo existindo, já está tudo coexistindo, e de alguma forma você só precisa realmente manifestar isso, né, na tua vida, conscientemente. As infinitas possibilidades, gente, que muita gente fala por aí, eu falo muito, Cristina fala muito, não é só uma frase solta, ou uma frase bonita, ou uma frase clichê, ou muito menos, sabe, uma ideia filosófica. Não é. É ciência, física quântica. A física quântica, ela diz que todas as possibilidades existem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E aí, o que faz uma possibilidade ou outra se manifestar no que nós chamamos realidade é a nossa observação, ou seja, o nosso foco e atenção. Sim. Então, todas as possibilidades já existem e são possíveis para você. Então, primeira coisa que te limita, o que você acredita. Então, tira todas as possibilidades que você acredita que é impossível para você. Isso já não é, já foi tirado, porque, apesar de existir, tem um bloqueio por causa das suas crenças, ok? Segundo, aonde está o seu foco? No que você está pensando e sentindo? Assim, não o tempo todo, porque ninguém fica o tempo todo pensando numa coisa só. Mas assim, na maioria do tempo, vamos falar assim, de uma forma recorrente. Aonde está o seu pensamento e sua emoção? Tá no que você quer ou no que você não quer? Então, as possibilidades, elas existem e são possíveis para você. Só que a gente que escolhe, não através de uma escolha consciente, mas através da nossa vibração, o que a gente vai manifestar na realidade. Você quer saber mais sobre infinitas possibilidades? É só você digitar aí no Google física quântica infinitas possibilidades, que você vai ver vídeos de professores de física, né, gente explicando de uma forma muito científica isso que a gente está explicando aqui de uma forma bem simples e rasa para que todo mundo entenda. Mas se você quiser se aprofundar nisso, existem vários experimentos científicos que provam isso, tá? Vários. E quem leu a Matriz Divina com a gente viu que ali tem várias coisas também que traz esse conhecimento, né? Muitas coisas ali fala disso. Ó, o fato que você nunca poderá ser alguma coisa que você já não seja, ou vivenciar alguma coisa que ainda não exista, explica a experiência de se ter certeza da sensação de já ter ouvido antes algo como está sendo dito agora. Ou de ter a impressão de já conhecer uma pessoa ao vê-la pela primeira vez. Ou de já ter visto certo lugar ou objeto ao encontrá-lo pela primeira vez. Quem nunca, né? Toda a criação existe em você. E é o seu destino tornar-se cada vez mais consciente das suas maravilhas infinitas e de experimentar as maiores e mais grandiosas partes do todo. Grifa isso, gente, escreve algumas vezes assim, fala em voz alta para você, que legal. Se a criação está consumada e todos os eventos estão simultaneamente ocorrendo agora, a pergunta que naturalmente vem à mente é: o que determina a noção do tempo? Ou seja, o que determina os eventos que você irá encontrar?
E a resposta é o seu conceito de si mesmo. Simples assim, bem, bem simples. Os seus conceitos determinam as rotas que a sua atenção seguirá. Eis aqui um bom teste para provar esse fato. Assuma o sentimento do seu desejo realizado e observe que rota ou direção seguirá a sua atenção. Você irá observar que, pelo tempo que você permanecer fiel à sua concepção, pelo mesmo tempo a sua atenção será confrontada com imagens claramente relacionadas com a sua concepção. Por exemplo, se você assumir que você tem um negócio maravilhoso, você vai perceber como ele é em sua imaginação, e sua atenção estará voltada em cada evento relacionado a esta concepção, um após o outro. Os amigos te parabenizando, te dizendo o quanto você é sortudo, e os outros invejosos e críticos. Daí a sua atenção continua em escritórios mais espaçosos, maiores saldos bancários e muitos outros eventos relacionados dessa maneira. A persistência nesta hipótese, na verdade, resultará na experiência da realidade que você assumiu. E o mesmo acontece para qualquer outra concepção. Se sua concepção de si mesmo é que você é um fracassado, você poderá encontrar em sua imaginação toda a série de eventos com consonância com essa concepção. Assim fica nitidamente claro como você, através da sua autoconcepção, determina o seu presente, ou seja, a parte específica da criação que você experimenta agora e também o seu futuro, ou seja, a parte específica da criação que você vivenciará. O universo é mental, não é isso? O universo é mental. E você quer transmutar. Quando a gente fala de transmutação mental, a gente está falando de mudança, uma mudança intencional em si mesmo e no universo. Né? Por quê? Porque tudo é mente. Tudo é mente. Tudo é mente. O seu pensamento, ele altera a substância criadora de todas as coisas. Né? Então, você imprime nessa substância o que você quer. Só que não é necessariamente o que você quer, é o que você tem mantido atenção e foco. Então, às vezes, a gente quer uma coisa, mas está com mais atenção em não ter aquilo do que em ter. E aí, o que você cria? O não ter. Mais não ter. Uhum. Entende? E assim, é um exercício mental. É um exercício diário. Diário, mas e não é um exercício que você vai falar assim, ai, é facinho. Gente, é um esforço. É um esforço danado, é igual carregar pedra, entendeu? E tem que ser intencional. Você tem que botar intenção nisso. E é o tempo todo, é igual corrigir criança pequenininha, nenenzinho de 1 ano, sabe? Não é aí, é aqui. Não é aí, é aqui. Não é aí, é aqui. Você tem que, o tempo todo você tem que estar vigiando para poder trazer para o que é certo, para o que pode, para o que deve, para o que vai criar mais, né? Verdade, é bem isso mesmo. E é um exercício de muito esforço, muita repetição. Mas sabe o que acontece que é uma coisa bem legal, Dulce? Chega uma hora que aquilo se torna tão natural, não é? Para mim ainda não chegou, não. Não, mas não é porque você já está de repente vendo todo, mas tem algumas coisas em você que já é natural. Você escorrega na mesma hora e você já volta. Na correção, no controle dos seus pensamentos, no foco. Sim, é verdade, é verdade. Tem Vai se coisa tornando que eu me natural. corrigi lá quando eu era criança, né? Então,
naquela época era mais assim, né? Mas hoje ficou mais leve. Ficou muito leve, vai ficando, né? Vira hábito. Só que, por exemplo, eu tenho umas coisas que andam me incomodando. E eu tô exercitando o quê? A não resistência a tudo, entendeu? Não resistência a tudo. Só que, gente, eu sou aquela pessoa que queria controlar o universo inteiro, entendeu? Eu queria ser a apertadora dos botões do painel. E aí, você deixar um aspecto dessa personalidade, né? Para se tornar o oposto disso, é um exercício diário e deliberado. Diário e deliberado. E assim, mas o que eu posso dizer é o seguinte: você faz uma vez, você não vai ver nada, você não vai ver nada de diferença. Mas você faz 10 vezes, você já sente diferença. Você faz 100 vezes, você já vê mais facilidade um pouco. Assim, você faz 3 meses todos os dias, o tempo todo, você já vai sentindo uma melhora, sabe? Mais tranquilidade. Alguém fala uma coisa que antes você ia explodir, você já olha e conta até 10 e tá tudo certo, e você pensa antes de falar, né? E, nossa, isso já é uma vitória. E assim, aí o outro fala outra coisa que ia te aborrecer, já não aborrece mais, entendeu? Você está em permissão. Mas tem hora que você desce a ladeira, né? Você desce a ladeira e volta a ser a antiga pessoa. Aí, de repente, você fala assim: epa! Aqui não, urubu. Aqui não, aqui não. Entendeu? Aqui não, vai. Sabe? Aí você vê o seguinte: é como se fosse uma obsessão, né? Como se fosse uma obsessão espiritual. Você vê aquela personalidade vindo encarnar de novo. Aí você fala: epa! Vamos sair daqui. Canta para subir, vai embora. É. Então é muito interessante porque você vai percebendo que é uma mudança, não é uma mudança rápida, mas se você persiste, é possível. Gente, o que é 2 anos, 3 anos para uma mudança de você? Não é nada, não é nada. Eu estou há 49 treinando ser uma pessoa nervosinha, bravinha, controladora, não. O que é 2 anos para deixar de ser? Não é nada. Entendeu? E quem falou que é 49, né? 49 aqui nessa existência aqui. E quantos outros lá para trás? Quanto tempo a gente treinou ser essa pessoa? Então vamos treinar ser uma pessoa diferente para criar as coisas que a gente deseja, porque de verdade, sendo essa pessoa aqui não está dando certo. Isso aí. Quer ler um pouco, amor? Quer? Então, Quero, já está na minha hora? Não, pode ler mais um pouco. Enquanto o Bernardo está quieto. vou esse capítulo todo. Vamos lá, capítulo 11, intervenção. Você é livre para escolher o conceito que você aceita sobre si mesmo. Portanto, você possui o poder de intervenção e o poder que lhe permite alterar o curso do seu futuro. O processo de ascensão do seu conceito atual para o conceito mais elevado de si mesmo é o meio para todo verdadeiro progresso. O seu conceito mais elevado está esperando por você para que você o encarne no mundo da experiência. Agora, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós, a ele seja a glória. Efésios 3, versículo 20. Ele, aquele que é capaz de de fazer mais do que aquilo o que você pede ou pensa, é a imaginação. E o poder que opera em nós é a sua atenção. Entendendo
que a imaginação é aquele que é capaz de fazer tudo o que você pede e que a atenção é o poder pelo qual você cria seu mundo, você poderá então construir o seu mundo ideal. Imagine-se ser o ideal que você sonha e deseja. Mantenha-se atento a este estado imaginário. E tão logo quando você sentir completamente que você já é este ideal, ele se manifestará como realidade no seu mundo. Ele estava no Imagina. mundo. Oi, amor. Olha o que ele fala aqui, gente. Presta atenção nessa primeira frase aqui. Ele em letras maiúsculas, tá? Ele, aquele que é capaz de fazer aquilo que você pede. Quem que é a ele que é capaz de trazer as coisas que você pede? Ele é a sua imaginação. Ele, em letras maiúsculas. Antes disso, no capítulo anterior, ele falou assim: ele é o eu sou. E antes disso, no começo do livro, ele falou assim: o eu sou é quem? É Deus. Então, aqui ele está falando o seguinte: ele, aquele que é capaz de fazer mais do que aquilo que você pede ou pensa, é a sua imaginação. E o poder que opera em nós é a sua atenção. Grifa essa frase, não sei do que cor que você está grifando o resto, mas grifa de uma cor que te chama muita atenção, sabe? Que destaca de todo o resto. Gente, a gente acha que imaginação é uma mentira, que a gente Uma está coisa perdendo boba, tempo. É infantil. uma O que coisa é boba, infantil? eu estou aqui perdendo tempo, ficar imaginando coisa. Ah, estou aqui perdendo tempo, ficar sonhando com uma coisa que é impossível para mim. Se você acha que é impossível, é mesmo. E ele está falando aqui que a sua imaginação é Deus. E assim, eu vou te dizer que, na verdade, não é Deus, mas é a sua semelhança com Deus. É o que você traz de semelhança com o Criador. Não é Deus, não tem olhos, sabe? Ontem eu trouxe uma. Tem gente que fala assim que. Tem gente não, na Bíblia está escrito que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? E Nietzsche escreveu uma coisa que é muito interessante, que fala o seguinte: e nós, homens, com o nosso orgulho, criamos um Deus à nossa semelhança. Por quê? Porque a gente acha, quando você imagina Deus, você imagina como? Ele tem mãos e pés e olhos e cabelo, barba, né? Porque a gente ainda atribui a ele um sexo, né? E aí, na verdade, quando a gente faz isso, a gente está diminuindo Deus, né? A gente está colocando Deus como sendo uma pessoa, e Deus não é uma pessoa. Deus é uma inteligência infinita, criadora de tudo que é, de tudo que é. E qual que é a nossa semelhança, então, com Deus? Se Deus não tem mãos nem pés. Na verdade, nós não somos um corpo. A gente mal interpreta quem nós somos. A gente acha que nós somos o corpo e que Deus, então, é feita a nossa semelhança. Deus é feita a nossa semelhança. Nós somos um espírito, gente. Nós somos luz, nós somos energia. E assim, nesse estado, talvez estejamos mais próximos da semelhança de Deus, né? Mas nem é isso. Nós estamos falando da imaginação, da forma como Deus cria. E a sua imaginação é igual à forma como Deus cria. Tá, então eu imagino e criei? Não. Você precisa de um processo. E qual que é o processo? A atenção focada. Então tem a matéria-prima, imaginação. Qual que é o processo de criação? Atenção focada. Uhum. E ali mais para frente esse capítulo, esse
parágrafo todo é muito rico, né? E aí ele coloca: imagine-se ser o ideal que você sonha e deseja. Olha que tudo. Isso aí. Ó. Eu quero falar uma coisa, Cris. Eu tenho aqui embaixo na descrição do vídeo um link para o workshop Conexão com a Essência, né? A Cristina participou desse workshop. É um workshop de 3 horas, quase 3 horas, aonde você tem uma oportunidade de ter uma pequena fagulha de noção de quem você é de verdade. E essa fagulha de noção começa a te dar noção do seu poder. Porque a partir do momento que você começa a ter uma fagulha de noção, uma nesgazinha de ideia de quem você já destrói um monte de crenças limitantes. Porque enquanto a gente está achando que é um corpo finito ou uma mente meio maluquinha, a gente fica nessas patetices, né? Mas quando você lembra quem você é, ainda que não seja de uma forma inteira, é só um comecinho. Você já começa a entender todo esse poder que você traz em si. E a partir do momento que você começa a entender, você começa a acreditar e as coisas já começam a mudar. Pelo menos aqui dentro, entendeu? Porque quando você eleva sua autoestima, sua autoconfiança e vai mudando sua autoimagem, percebe que isso vai mudando tudo. Talvez você não vai ver uma manifestação física em 1 mês, 2 meses ou 6 meses. Mas conforme você faz essa transmutação interna, gente, é igual uma borboleta. Ela precisa, sabe? Ela precisa ir para dentro para virar borboleta. É o processo, né, de mudança interna. É muito... Ai, gente, é tão grandioso o negócio que a gente perde até as palavras, assim, né? É interessante, é muito... Eu fico emocionada com tudo isso, muito emocionada. E eu sou infinitamente grata pelo conhecimento que já me é possível, sabe? Que já me que tem chegado até mim. Então, eu só peço a Deus sabedoria para colocar isso em prática e para levar isso para muitas pessoas, porque isso realmente tem me transformado, me transformado. Você quer pegar agora? Pego. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. Então, a gente continua falando do próprio Criador, né? Porque quando ele coloca esse ele aqui com letras maiúsculas, ele está falando do eu sou, ou seja, do próprio Criador. O mistério que esteve oculto pelos séculos e pelas gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, aquele entre os gentios a quem Deus quis revelar as riquezas da glória desse mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Está em Colossenses 1, versículo 26 e 27. Então, o ele, na primeira passagem, é a sua imaginação. Então, vamos colocar assim, a sua imaginação estava no mundo e o mundo foi feito por ele, pela sua imaginação. E o mundo não o conheceu. Como já explicado anteriormente, só existe apenas uma substância, e essa substância é a consciência. É a sua imaginação que transforma essa substância em conceitos, conceitos que então se manifestam como condições, circunstâncias e objetos físicos. Assim, então, a imaginação fez o mundo, e dessa verdade suprema que o homem não é consciente, salvo raríssimas exceções.
E a gente fala, né? O universo é mental. O universo é mental. E o Kybalion traz que o universo é uma imaginação de Deus. E que a gente vive, nós e tudo que existe, nessa imaginação infinita de Deus. O mistério, o Cristo em vós, referido na segunda passagem, novamente é a sua imaginação. Cada qual o seu mundo é moldado. A esperança da glória é a percepção de sua capacidade de eternamente elevar-se a níveis mais altos. Então, se você carrega aquele velho conceito Gabriela Cravo Canela, entendeu? Você se impede dessa capacidade de alcançar níveis mais altos de evolução e melhoria de si mesmo e, portanto, da sua realidade. Lembrando que a sua realidade é um reflexo do que você traz dentro de você. Então, sempre nós teremos espaço para melhorar quem nós somos. Nunca estaremos prontos. Se você está nesse mundinho aqui, cara, é porque você ainda precisa mudar muito, melhorar muito em todos os aspectos da sua vida. Ninguém é perfeito. Se está aqui, já não é perfeito, tá? E mesmo que não tivesse, ainda assim tem que melhorar, porque até Cristo já é melhor do que ele era quando ele esteve aqui. Cristo não precisa ser encontrado na história nem em formas externas. Você somente encontra Cristo quando se torna consciente do fato de que a sua imaginação é o único poder redentor. A gente fica querendo salvar os outros, né? Gente, é tudo consciência. Cada um está vivendo a vida que precisa para alcançar o próximo nível. E é claro que isso não nos impede de contribuir, né? Facilitar essa jornada. Aliás, cabe a cada um de nós fazer isso, né? Nós também já recebemos muitas contribuições que facilitaram a nossa chegada até aqui. Então, é um exercício que também nos melhora. Olhar para os nossos irmãos que nós podemos ajudar. E a gente sempre pode ajudar. Sempre. Mas lembrando que cada um está num nível de consciência e que por isso a gente precisa respeitar a história de cada um. Quando isso for descoberto, as cidades do dogma terão ouvido as trombetas da verdade e assim como as muralhas de Jericó cairão em pó. Falar o que daqui, né? Falar o que mais? A sua imaginação, gente, é o único poder redentor. Se você ficar preso em emoções densas como culpa, arrependimento, né? Você só vai criar doenças para você. Começa a imaginar formas de mudar as coisas, de melhorar as coisas, de fazer diferente, de ser melhor. Deixa o passado lá atrás, no passado. A gente erra sempre, né? Sempre poderemos ser melhores. Isso tem a ver com o nosso nível de consciência. É muito fácil a gente olhar para trás e ficar julgando quem nós fomos ontem e que por isso nós fizemos errado ontem. É como se nós olhássemos lá quando nós éramos crianças e ficássemos julgando por que a gente fazia a conta errada. Entendeu? Ah, mas como que eu não sabia fazer essa conta? Como que eu podia escrever tudo errado desse jeito? Então, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Em qualquer nível, em qualquer tempo que a gente voltar e ficar julgando o que a gente fez, a gente vai estar julgando a criança daquele momento. Porque hoje é como se nós fôssemos maiores, né, mais conscientes do que naquele momento lá atrás.
Então, vai lá, se salva disso, entendeu? Para de ficar se julgando e só pensa no que você quer, foca no que quer e não no que não quer mais. Acabou a patutice. Vamos entrar aqui, né, no capítulo 12, controle subjetivo. Deixa eu tomar uma aguinha. Gente, bebe água. A sua imaginação é capaz de fazer tudo o que você pedir, dependendo do seu grau de atenção. Todo progresso, toda realização de um desejo depende do controle e da concentração da sua atenção. Grifaram. Tudo depende do controle e atenção. Controle da sua atenção, do seu foco, aonde você põe o seu foco. A sua atenção tanto pode ser desconectada das causas externas, como pode também ser direcionada por elas. A sua atenção se desconecta das causas externas quando você está conscientemente ocupado em relação aos sinais externos do presente atual. Ao ler cada linha dessa página, você está retirando a sua atenção das coisas ao seu redor. E assim, quando você está conectado ao que você está fazendo agora, independente do que seja, qualquer coisa que você estiver fazendo, que você estiver com atenção ali, tudo ao seu redor deixa de ter tanta importância, né? Às vezes as pessoas falam conosco e a gente não ouve. Às vezes passa alguma coisa muito interessante perto da gente, a gente não vê, porque a gente está totalmente absorvido naquele foco, no que nós estamos dando foco e atenção. Então, a sua atenção é direcionada internamente quando você explicitamente escolhe aquilo que vai ocupar a sua mente. É óbvio que no mundo objetivo, a sua atenção não só é atraída pelos fatores externos, mas também muitas vezes é controlada por eles. O que significa que o seu controle subjetivo é quase inexistente. Por esse nível de atenção costuma ser o servo e não o mestre, o passageiro e não o condutor do seu mundo. A gente fala muito do piloto automático da mente, né, que é o nosso sistema psicocibernético. Mas, de verdade, você entende esse sistema? Quando a gente tem carro, tem os aviões, né, tem esse sistema de piloto automático. Ou seja, você vai sair de uma cidade para ir para outra cidade, aí tem os comandos manuais, né? Que você, normalmente, o piloto faz a decolagem no piloto manual, depois ele coloca no piloto automático. Qualquer mudança de rota, pequena pelo vento, por qualquer situação, uma turbulência, automaticamente o piloto automático traz você de volta para a rota. Quando a gente está nesse sistema de não estar com atenção na nossa vida, na nossa mente, no que nós estamos pensando, nós estamos nesse piloto automático. E por mais que a gente esteja fazendo força para mudar a rota da nossa vida, nós sempre vamos ser trazidos de volta para a mesma rota, para a velha rota. Então, você está lutando para ter dinheiro, mas o seu piloto automático está programado para escassez. Crenças de escassez, crenças de que é difícil, crenças limitantes com relação a isso. E aí o que acontece? O seu piloto automático te traz de volta para a velha rota. Por quê? Porque nós ficamos 95% do tempo ligados no piloto automático. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, adianta você pensar positivo e tal. Por isso que eu falo, tem um vídeo que fala, não adianta você pensar positivo.
você precisa alterar esse controle da mente, você desligar o piloto automático por mais tempo. E é claro que é impossível você manter ele desligado o tempo todo, porque isso gasta muita energia mental. Muita energia. E nós ainda não sabemos usar a mente consciente de uma forma intencional, consciente e sem gastar energia, tanta energia assim. Então a mente não aguenta ficar totalmente no presente o tempo todo. Mas a gente vai aumentando aos poucos essa quantidade de tempo, esse percentual, na medida que você exercita isso. E conforme você exercita, você vai ficando mais presente no agora, ou seja, desligando seu piloto automático mais tempo durante o dia, e assim, através de uma atenção focada, criando um mundo que você escolhe viver. Como é que você escolhe que o mundo seja? Então, é assim que você está criando. Só que quando você está no piloto automático, as suas crenças estão criando. Entendeu? O piloto automático é programado pelas crenças, principalmente pela sua autoimagem. Principalmente. Então, você tem autoimagem de coitado, de fracassado, de não consigo, de sou uma vítima. Então, você está criando mais isso. Existe uma enorme diferença entre a atenção direcionada objetivamente e a atenção direcionada subjetivamente. E a capacidade de mudar o seu futuro depende da segunda. Então, quando você for capaz de controlar os movimentos da sua atenção no mundo subjetivo, na sua mente subconsciente, você poderá modificar ou alterar a sua vida como quiser. Mas esse controle não poderá ser alcançado se você permitir que a sua atenção seja constantemente atraída pelas causas externas. A tirania dos sentidos, sabe, que o Joseph Murphy traz tão sabiamente. Então, você fica acreditando aí no que você está vendo, você está criando mais disso. Olha, escuta a pessoa falando, boleto, meu dinheiro, falta de dinheiro. Você só fica assim, interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista, interessante ponto de vista. Né? Ou então você fica falando assim, tudo é o contrário do que parece ser, nada é o contrário do que parece. Como que é, Cristina? Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Pois é. Então, o que você está fazendo com isso? Não deixando a sua mente comprar aquilo como verdade. É como se você estivesse falando para a sua mente, não acredita nisso não. Acredita nisso não, acredita nisso não, acredita nisso não. Então, todos os dias, se dedique à tarefa de voluntariamente retirar a sua atenção do mundo objetivo para então focá-la subjetivamente. Imaginação, gente. Imaginação. Quando a gente fala de subjetividade, mente subjetiva, mente subconsciente, a gente está falando também de emoção. Não sei se ele vai falar aqui mais para frente, mas tem um livro, O Sentimento é o Segredo, que nós já lemos e que não está aqui mais no YouTube, já está lá no nosso produto de assinatura, que é baratinho por mês, baratinho, e você vai ter um ganho enorme, porque vários e vários livros e ferramentas para você mudar sua consciência. Então, o que acontece? Então, falando assim de mente subjetiva, mente subconsciente, a gente está falando de imaginação e de emoção. Então, você tem que ser capaz de manter focada essa imaginação com sentimentos bons, de alegria, de amor, de voltar de lá suspirando. E quando a gente fala voltar de lá, é de lá mesmo. Não sei, seja a viagem, seja o novo trabalho, seja a sua casa nova, seja o carro, a viagem, sei lá o que você quer fazer. Mas vai para a sua imaginação, vive isso e volta de lá suspirando de alegria.
entendeu? E guarda essa emoção, guarda. Então, isso é o trabalho subjetivo que você tem que fazer todos os dias. Em outras palavras, concentre-se nos pensamentos e nos estados emocionais que você voluntariamente determina. É isso aqui. Assim, então, as coisas te restringem agora, as coisas que te restringem agora irão desvanecer-se e desaparecerão. O dia que você conseguir controlar os movimentos da sua atenção no mundo subjetivo, você será o mestre do seu destino. É, gente. Ser o capitão da alma e mestre do destino, você tá achando que é assim? É só ir lá e pegar o leme, dar uma bundada assim em quem tá lá e pronto? Não, é exercício, tá? Musculação mental. Você não aceitará mais o domínio das circunstâncias e das causas externas. Sabe, o que está acontecendo aí na sua volta, você vai olhar e vai falar assim, tudo lembrança do meu passado. E tudo bem, vai ter gente que vai te chamar de doido, mas tá tudo certo. Gente, vocês estão ouvindo nosso assovio? Babi tá aqui do meu lado roncando e assoviando. Ai, que bonitinho. Você não mais aceitará a vida baseada no mundo externo, tendo alcançado o controle para direcionar a sua atenção e tendo descoberto o mistério escondido através dos séculos, que Cristo em você é a sua imaginação. Você irá proclamar a supremacia da sua imaginação e fará com que todas as coisas sejam subordinadas a ela. Gente, então vamos fazer um exercício de imaginar para a gente as melhores coisas e sentir a emoção de que aquilo já é real. Vamos começar a fazer esse exercício e manter isso na nossa mente pelo tempo que a gente conseguir? Bora, Cristina? Combinado, eu topo. Então faz isso. A gente chama isso de cinema mental. Faz isso. Pensa, escreve primeiro, escreve tudo que você quer. Comece a imaginar você já vivendo isso. E aí, coloque emoção nisso. Coloque emoção nisso. Sente a alegria como se aquilo já fosse real. E guarda numa caixinha de ouro essa emoção, sabe? E toda hora abre a caixinha para você sentir de novo, para você ver. Abre a caixinha. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Isso é que vai fazer você criar. Uhum. Então tá, vamos parando por aqui, porque senão a gente vai acabar muito rápido esse livro. Essa delícia. Tá certo. Obrigada, Dulce, por essa viagem linda. Obrigada, Obrigada, pessoal. Cris. Um Tá beijo para muito todo lindo. Eu mundo. fico Até assim muito, amanhã. muito apaixonadinha. Até amanhã. Até.